O Dia do Estatístico é comemorado anualmente em 29 de maio. Essa data foi escolhida para homenagear e reconhecer o trabalho dos profissionais da estatística, que desempenham um papel essencial na coleta, análise e interpretação de dados para a geração de informações estatísticas confiáveis. Um dos exemplos mais significativos do trabalho dos estatísticos é a realização do censo. O censo é uma operação de coleta de dados realizada periodicamente para obter informações detalhadas sobre uma população específica. Esses dados são fundamentais para a tomada de decisões em diferentes áreas, como políticas públicas, planejamento urbano, alocação de recursos, entre outros. O processo de realização de um censo envolve várias etapas. Antes do censo propriamente dito, é realizada uma intensa campanha de conscientização para informar a população sobre a importância e os objetivos da pesquisa. Isso contribui para aumentar a adesão e a participação dos cidadãos. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora no Bem da Hora. Recebo aqui para a gente conversar sobre esse assunto o professor Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, analista no IBGE desde 2002, mestre em economia pela PUC e doutor em desenvolvimento econômico, professor de médio de pesquisa na faculdade Casper Libero. Seja bem-vindo, professor. Muito prazer, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Tudo bom. Eu estava conversando com ele, geralmente quando se fala em estatística as pessoas não gostam muito de estatística porque ou não entende ou porque é muita matemática, né? Mas o pessoal tem medo de estatística, né? É verdade, inicialmente as pessoas têm um pouco de medo, né? E aí pouco a pouco, na medida que a gente vai colocando como ela aparece no cotidiano, como aparece no dia a dia, as coisas vão ficando um pouco mais tranquilas, né? Hoje é o dia do estatístico. Sim, hoje é o dia, hoje a gente comemora a data de aniversário do IBGE. O IBGE foi fundado em 1936, completa 87 anos hoje. Nossa, que interessante. E aí, as duas profissões que estão muito próximas ao trabalho do IBGE, o geógrafo e o estatístico, eles comemoram a data no dia de hoje. Ah, interessante. Então hoje é dia do geógrafo também. Isso, dia do geógrafo. Dia também do estatístico que trabalha aqui por causa do IBGE, então. Exatamente. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É isso mesmo, isso mesmo. Geografia e Estatística. Interessante. O IBGE ele é um instituto. Antes do IBGE, o Brasil não tinha esse banco de dados que a gente tem, então. É verdade. O IBGE ele foi fundado em 36 em função da necessidade de ter o conjunto de informações para que a gente possa conhecer o país, para que o governo possa fazer planejamento. Então ele começa em 36, aí o IBGE inicialmente era mais levantamento de população, basicamente. Era o censo, era o censo. Fazia o censo só, né? Isso, e aí a partir da década de 70 começa a ter levantamento na área econômica, diversas áreas. Sim. Aí tem diversas áreas, saúde, educação, então a responsabilidade do IBGE é a produção do censo, mas a produção de inúmeras estatísticas e pesquisas que a população demanda e que o governo demanda também. O censo acontece de 10 em 10 anos, mas o IBGE não para o dia todo. O IBGE está fazendo esse trabalho de pesquisa. É verdade, inclusive a gente tem uma agenda, né, quando as pessoas entram na página do IBGE, tem lá uma agenda de divulgações. Toda semana tem divulgação. Toda semana? Hoje mesmo saiu uma pesquisa do IBGE, hoje saiu o Anuário Estatístico do IBGE. Interessante. Na quarta-feira vai ser divulgada a taxa de desemprego. Então, isso tudo é do IBGE, taxa de desemprego, a taxa de inflação, tudo do IBGE. Porque geralmente quando o noticiário vem lá, fonte IBGE, né? É dali, é aquela fonte do IBGE. Agora, o instituto ele é o quê? Ele é ligado a uma autarquia, ele é ligado ao governo? Não, é uma instituição do governo, é um órgão de Estado. Um órgão de Estado. E hoje está sob a responsabilidade do Ministério de Gestão, né? Ministério de Gestão. Ministério de Gestão. Tradicionalmente ele era ligado ao Ministério do Planejamento, né? Ministério do Planejamento. Entendi, é verdade. E Ministério do Planejamento e Gestão.
E aí tem a autonomia, inclusive, para produzir pesquisas. É uma coisa que é muito importante, inclusive, que a população saiba, que, inclusive, por ser um órgão de Estado, às vezes o IBGE publica pesquisa que pode até incomodar ou não o Estado, independentemente de quem é governo. Um ou não governo, né? Pode incomodar um ou não governo. Então, ele é do Estado, ele é independente do governo, ele é do Estado. Exatamente. Se a taxa de desemprego está alta, não tem interferência do governo para não divulgar o dado. Não divulga isso, porque isso pode vai parecer. Não tem. É um compromisso com o Estado. É um órgão de Estado e um compromisso com a população, a produzir informação por exercício da cidadania. Interessante. Agora, deixa eu te falar, e o estatístico? O estatístico é uma profissão interessante, né? Porque eu não converso todo dia com estatístico, estou achando até interessante, porque a gente me encontra todos os dias em estatística. O IBGE tem uma escola, né? A gente tem vários cursos de estatística no Brasil, o IBGE tem uma faculdade, tem uma escola, Escola Nacional de Estatística. Eu não sabia. Fica no Rio de Janeiro, e lá nós formamos estatísticos, tem a graduação de estatística, depois inclusive tem o mestrado e doutorado em estatística, e esse profissional, ele é muito importante. Inclusive hoje, no momento no qual nós estamos vivendo, tem uma demanda muito grande para esse profissional. A produção de aplicativos, interpretação de análises, banco de dados, uma série de inteligência artificial. Não é possível desenvolver esses projetos sem a presença no estatístico. Agora, uma questão de história aqui. Hoje a gente tem uma tecnologia que ajuda muito, não na coleta, não tanto na coleta, mas na análise dos dados. Agora, isso quando não existia computador, quando não existia... Como era feito tudo isso? Não, tudo cálculos. Era cálculos, inclusive os trabalhos exaustivos. As pessoas trabalhavam porque existiam, né? Mesmo antes da existência dos computadores, isso era feito na unha, né? Era levantamento de dados. Você coletava os dados, chegava e era feito praticamente manualmente. Tudo. Porque a gente tinha na década de 50 que começa, mas os computadores muito gigantes, muito lentos, né? Quer dizer, os computadores não fazem o que um celular faz hoje, né? É verdade. Então muitas operações eram feitas manualmente, inclusive até algumas tabelas, gráficos que as pessoas fazem, eram tudo feito à mão. À mão, né? Então realmente era heróico o trabalho dos nossos predecessores. Porque eu fico pensando, claro, hoje é muito difícil ainda, porque não é só jogar os dados no computador, tem toda uma compreensão desses dados, né? Mas isso feito um tempo atrás, e mesmo quando começa o IBGE, isso era um trabalho muito grande. É verdade. E aí, inclusive, a evolução e a incorporação das novas tecnologias é que permitiu que a gente tivesse uma quantidade tão grande de pesquisas, né? Que pudesse ter essa evolução, então, né? Não só só um veio de pesquisa, mas muita coisa. E o Brasil, tem que lembrar, é o Estado, aliás, o Brasil é esse tamanho continental, né? Isso é um trabalho a mais também para o estatístico, né? Não, sem dúvida, porque o volume de informações a ser levantado é uma coisa gigantesca. Então, os modelos, eles têm que ser cada vez mais sofisticados, as explicações, né? As mudanças na sociedade. A gente, inclusive, precisa lembrar, por exemplo, em 2020, nós passamos pela pandemia. Pela pandemia, é verdade. E aí foi uma dificuldade enorme para levantar informações, preparar. Tinha informações que não estavam disponíveis. Por exemplo, a população em algumas localidades, a população em favela que a gente tinha era de 2010, então o IBGE correu, teve que acessar os estatísticos para que eles pudessem montar modelos, para que fosse possível projetar a população. Então, Professor, na verdade, quando a gente fala de todo esse trabalho, tem que ter tecnologia, tem computador, tem tudo isso, mas lá na ponta, nada substitui o pesquisador. Não, esse profissional é a base para que a gente possa ter um trabalho bem sucedido. Todo o trabalho que é feito por isso depende da coleta, da formação do pesquisador, da sua sensibilidade e principalmente do outro lado ainda, da receptividade da população. Por isso que essa coisa da campanha de conscientização é muito importante. É uma questão chave mesmo para que a gente possa ter sucesso na pesquisa. Quais os dados assim que o IBGE hoje mostra para o brasileiro no dia de hoje? Você falou hoje dessa que eu trouxe algumas, né? Questão do desemprego, questão da população, questão... Se a gente pensar só no censo, por exemplo, só o censo, a gente tem como saber a questão do saneamento básico, que é muito importante, a questão da evolução da alfabetização das pessoas, a longevidade da população, como está evoluindo a longevidade. A gente tem diferenças, dependendo da região, a expectativa de vida maior ou menor. Hoje mesmo eu estava lendo um dado aqui em São Paulo. A gente tem distritos em São Paulo
que tem pessoas que vivem 100 anos. Na cidade de São Paulo tem diferença? Tem diferença. Tem distrito em que a gente tem pessoas que vivem até 100 anos e a gente tem localidades na cidade que as pessoas vivem até 70 anos, que é, por exemplo... Muda a média. Muda em função do bairro, das condições sociais disponíveis, né? Então, esse dado de saúde, dado de educação, e também tem características da população muito importantes. Por exemplo, população com deficiência, para poder cobrar do Estado equipamentos sociais urbanos para essa população, né? Políticas públicas para a população com deficiência... Mapa da religião, por exemplo. A religião, é verdade, né? Agora, eu fiz uma pergunta pro professor antes, e ele me respondeu, eu acho interessante. Porque eu perguntei para ele, falei, o censo acontece de 10 em 10 anos, né? Aqui no Brasil, 10 em 10 anos. Esse ano aconteceu em 2022, mas por conta da pandemia. Exatamente. Por conta da pandemia. Mas só ele falou para mim que o próximo vai ser em 2030 normalmente, ou seja... Eu perguntei para ele se ainda não ficava muito defasada a pesquisa, porque o período de 10 anos, com a velocidade das coisas que acontecem hoje, mas o senhor falou que existem outras pesquisas, né? Isso, exatamente. No intervalo de uma década, o IBGE faz outras pesquisas, por exemplo, tem uma pesquisa importante, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que atualiza as informações. Atualizando. Todo ano dá a nova população no Brasil, o mapa da população, porque é um insumo importante, como a gente até estava conversando, né? Por exemplo, os municípios precisam ter, os estados precisam ter projeção da população para poder receber ou não recursos, repasse, transferências de recursos, para poder programar, por exemplo, para dimensionar a escola, unidade básica de saúde, aí você precisa ter um acompanhamento da evolução da população. O senhor vai explicar para nós, para o Brasil inteiro, como que funciona o cálculo de estatística, como que funciona, porque é o seguinte, porque sempre tem aquela história assim, e nunca ninguém me perguntou sobre isso, já vi falando, né? É verdade. Nunca fui, olha, eu não acredito nessa pesquisa não, porque nunca eu fui parado na rua para perguntar, eu não acredito nessa pesquisa porque não perguntaram para mim. Aí, quando as pessoas falam assim, só foi entrevistado 100 pessoas, e o que isso significa? Então, o professor vai explicar pra gente essa questão de média. Isso. Isso é ciência, isso é ciência. O senhor toma café? Eu aceito. Ótimo, isso mesmo. Olha bom, que beleza. Muito bom. Toma café com açúcar ou sem açúcar? Não, sem açúcar. Eu não acredito, gente, não acredito. Olha, fala assim, quem toma café sem açúcar... é um mais evoluído que a gente. Não, porque... porque a gente ainda precisa do açúcar. Tem um VT, depois eu vou perguntar de novo. Acompanha esse VT agora, que vai falar um pouco da história do IBGE. O professor já nos adiantou, mas veja só. IBGE é a sigla para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. É um órgão federal vinculado ao Ministério da Economia. Foi instituído no ano de 1934 e criado oficialmente em 29 de maio de 1936. Passou a se chamar IBGE somente em 1940, ano em que esse órgão realizou o primeiro censo demográfico da população do Brasil. Sua principal função é o levantamento e fornecimento de dados sobre o território nacional e sobre a população do Brasil, o que resulta nos censos e demais pesquisas estatísticas. As informações, os indicadores e os estudos que o IBGE fornece são importantes para o conhecimento aprofundado do Brasil e da população brasileira. A atuação do IBGE é fundamental para o planejamento e gestão do território, bem como para a elaboração de pesquisas, políticas públicas e estratégias de desenvolvimento socioeconômico do país. Interessante, é o que o professor havia falado para a gente. Tinha perguntado para o senhor sobre essa questão de como que funciona a pesquisa, né? Porque tem a questão de amostra, média, aquela coisa toda. Aí eu tinha até brincado falando assim, as pessoas falam, mas ninguém me perguntou, eu não vi vocês entrevistaram só 500 pessoas, como que isso pode revelar o desejo, a intenção de uma grande maioria? Bom, acho que é interessante que é uma questão que todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta isso. Então, o que acontece? Por exemplo, no censo, o IBGE entrevista todos os domicílios. Tem um questionário, que é o questionário que a gente chama básico, que entrevista em todos os municípios, com esse questionário do universo. No entanto, se a gente fosse perguntar todas as questões do censo para todas as famílias, nós não terminaríamos nunca, porque o questionário é bastante grande. Então, o IBGE usa um procedimento de amostra. Mas o que acontece? É uma amostra robusta e estratificada. Como assim? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, ao invés de eu aplicar um questionário da amostra em todos os domicílios,
seleciona-se 10% dos domicílios, que mesmo assim é um número bastante grande. Isso. Se a gente imaginar, em São Paulo tem 11 milhões de habitantes, vai entrevistar mais ou menos 1 milhão e 100, né, de pessoas. Então é um número bastante grande. Agora, não é aleatório, né? Esse processo é um processo estratificado, que é compatível com a população da cidade. Então, se a cidade tem 50% de mulheres, 50% de mulheres da amostra serão entrevistados. Se 20% é idoso, então 20% será entrevistado. Se metade da população é negra, metade será entrevistada. Então, é uma estratificação que respeita... Respeita, né? E aí corresponde ao universo. Então, quando a gente pega essa amostra, eu posso, a partir desse dado da amostra, expandir e fazer a leitura do universo. Então, a gente pode dizer que a estimativa da população para aquelas características que foram levantadas, ela bate. Por exemplo, a gente fala que a taxa de desemprego no Brasil é 8,8. Nós não entrevistamos todo mundo. Então, interessante. Mas, pela amostra que foi feita, dá para dizer que no Brasil todo é isso. Isso. E aí é até interessante quando a gente compara o IBGE com o Instituto de Mercado. O que os institutos de mercado fazem? Por exemplo, se a gente pegar o estado de São Paulo, o Instituto de Mercado, com 2.000 entrevistas no estado de São Paulo, eles conseguem prever quem vai ganhar a eleição. Então, isso que eu ia perguntar. O IBGE é um Instituto Brasileiro de Geografia. Agora, nós temos institutos de pesquisas. Inúmeros. Por exemplo, Folha de São Paulo, Datafolha, o Estado e tal. Aliás, existe um instituto de pesquisa, eu vou dizer, um dos mais confiáveis, que está localizado lá na minha cidade, lá em Lavras, o MDA, que é CNT, MDA, geralmente as pesquisas. Então, esses institutos são institutos também, mas eles têm uma diferença do IBGE, porque eles não têm, eles têm o quê? Eles são pesquisas que são feitas encomendadas. Isso, são instituições privadas, eles fazem pesquisas para empresas, levantamentos para partidos políticos. Sei. Porém, acho que é muito importante que as pessoas percebam também que a gente tem uma associação, que é a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado. Ah, interessante. Essa associação, ela monitora a atividade dessas instituições. Então, os institutos que são vinculados a essa associação tem alguns princípios que eles seguem, princípios éticos. Sim, para não ter essa coisa de você contratar uma empresa para te dar vantagem. Isso, e aí a gente volta ao estatístico, porque, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, as pesquisas eleitorais precisam ter a chancela do estatístico. Precisa ter. Tem que ter assinatura no estatístico. Tem que ter, então, vamos supor, por exemplo, um estatístico vai assinar aquela pesquisa. Exatamente, vai dizer. Assim como um engenheiro assina uma obra, dizendo, ó, esse prédio não vai cair, ele vai e assina a obra, o ART, aquela coisa assim. Exatamente. Então, numa pesquisa, o estatístico assina aquela Exatamente, pesquisa. A pesquisa eleitoral tem que ter assinatura do estatístico para referendar a pesquisa, para validar a pesquisa. O professor, o IBGE não faz pesquisa eleitoral. Não faz. O IBGE faz pesquisa socioeconômica, tem uma atribuição de levantar estatísticas para o Estado. O IBGE também não pode ser contratado por uma empresa para fazer uma pesquisa. Não pode. Não pode. Agora, é importante também, que o IBGE não pode, mas assim, todas as pesquisas que o IBGE publica, elas estão disponíveis para toda a população, os dados ficam disponíveis no site. Está disponível. Todo mundo pode acessar, a gente tem inclusive orientação, treinamento, canal de orientação para quem quer pegar os dados, né? Ah, interessante. Então qualquer pessoa pode se beneficiar dessas pesquisas. Toda a população. A pesquisa acaba influenciando no jeito de governar o país? Olha, eu gostaria, né? Esse desejo. Realmente aponta para uma coisa que é boa, é verdade. Eu desejo, porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo do censo. O censo, a gente faz um mapeamento. No censo, a gente observa, por exemplo, o crescimento da população. Isso. A gente consegue olhar no mapa onde tem mais crianças, onde tem menos crianças. Sei. E aí o que acontece? Você tem demanda, por exemplo, para escola numa determinada região. Se os políticos, por exemplo, construíssem escolas naquela região, você teria uma racionalidade com relação ao uso do equipamento. Sim. Então, tanto o poder público tem essa ferramenta na mão, que vamos supor, da pesquisa, dos dados, ele tem que botar isso, ele tem que usar isso, né? Exatamente. Se ele fizesse, nós teríamos uma racionalidade. Então, os dados estão disponíveis. O IBGE mostra o que está acontecendo, demanda por saúde, demanda por educação, taxa de mortalidade por diferentes grupos populacionais, né?
Quando a gente fala do censo, a gente ainda vê muita resistência das pessoas ainda receberem o pesquisador, né? Ainda existe isso, né? Infelizmente a gente teve, excepcionalmente, agravou-se no censo de 2022. Você tá brincando? A gente teve um problema, algumas mudanças que ocorreram na sociedade brasileira, a questão do fake news, né? Ah, entendi. Isso atrapalhou sobremaneira. Então o trabalho, o IBGE teve um esforço adicional para tentar convencer a população para responder. A pessoa ficava desconfiada, ele vai saber o que vai ter na minha... eles vão descobrir o que eu tenho, eles vão tomar o que eu tenho. Não, é verdade. Aí teve todo um trabalho para combater essas fake news, né? Para mostrar que realmente o objetivo é produção de estatística, a pessoa não é identificada, tem um princípio da ONU, não é identificada, né? A pessoa não pode ser identificada de hipótese nenhuma, e aquela informação vai ser muito útil, inclusive, para que a própria população... Que ela se beneficie daquilo, né? Local que tem esgoto, água, asfalto, e os demais equipamentos sociais urbanos. Por exemplo, nesse censo a gente teve, além o dado da população com deficiência, que normalmente é levantado, esse ano foi levantado o dado da população com autismo. É verdade, então, muito interessante, muito interessante. Professor, eu queria agradecer. Eu acho interessantíssimo a gente ter conhecimento desses instrumentos que a sociedade tem, porque isso, além de nos educar para ser bom cidadão, isso faz com que a gente seja mais inteligente também, não seja tão boboca, hein? De repente a pessoa, como eu escutei gente, de repente vai lá, eles foram na minha casa perguntar porque eles vão tomar todas as minhas coisas. Então, eu escutei isso, professor. Então, olha, eu queria agradecer muito, senhor, muito obrigado. Parabéns pelo Dia do Estatístico, né? Parabéns a esse instituto, né? Robusto, né? O IBGE é uma coisa, é um patrimônio brasileiro, acho que é importante a gente lembrar. Muito obrigado. E eu vou dar para você seguir o professor no LinkedIn. LinkedIn é Jefferson Mariano, né? Jefferson com 2 Fs, né? Como Jefferson verdadeiro. Jefferson Mariano, professor Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE. Siga ali no LinkedIn. Eu queria agradecer, obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito grato. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. A gente vai para o intervalo. Rapidinho a gente volta para falar de garganta, doenças da garganta, que não é só dor de garganta.